Há um texto em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Se esse versículo ele for pensado da Bíblia e tirado do seu contexto espiritual, da sua mensagem cristocêntrica, ele serve em qualquer área da vida, filosófica, psicológica, pessoal, não importa. Mas algo para se tornar verdade na nossa vida, ele passa por 3 mecanismos básicos: ignorância, dúvida e verdade. E não se assuste, todos nós somos ignorantes em alguma coisa, só não ignoramos as mesmas coisas. Isso me remete a um seguinte pensamento. Existem 3 qualidades de pessoas no mundo: o sábio, o inteligente e o burro. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele nem chega a errar, ele aprende com os erros dos outros. A observação dá ele a argumentação necessária, traz o desconforto necessário para que ele evolua. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Ele ignora, ele termina cometendo o erro, aquele erro traz para ele informação suficiente para causar nele um desconforto, uma dúvida, e isso se torna verdade, ele aprende com os próprios erros, não comete mais aquele erro para ele, que antes ele o ignorava. E existe o burro, é aquele que não aprende nunca, não importa o que se faça. Quando perguntam para mim, por que é que eu estou votando em Bolsonaro? Bom, antigamente os nossos avós, eles acreditavam, engoliam tudo que se falava, mas hoje, com simples pesquisas no Google, você consegue trazer informação suficiente para causar em você, pelo menos, a dúvida. Porque o princípio da sabedoria está em duvidar, questionar e determinar. Você duvida, você questiona e você determina. Então vamos lá. 2002 o PT ganha. 2006 o PT ganha. 2010 o PT ganha. 2014 o PT ganha. De 2002 para 2014, o que é que nós temos hoje como herança do PT? 13 milhões de desempregados nesse país. A maior roubalheira orquestrada por um partido político neste país. E as pessoas falam, por exemplo, de violência, que o candidato Bolsonaro é violento. Deixa eu lhe dizer o que é violência. De 2002 até 2016, com a corrupção do PT, milhares de pessoas morreram porque simplesmente não puderam combater um câncer que seria curado. Milhares de pessoas foram assassinadas indiretamente nos corredores desses hospitais. Os nossos professores estão entrincheirados dentro de suas salas de aula porque o professor perdeu o respeito e o aluno faz o que bem entende. A FGV publicou recentemente uma pesquisa que uma grande esmagadora porcentagem dos universitários são analfabetos funcionais. Isso foi uma pesquisa que eles colocaram, a FGV. Preste bem atenção. Fazendo aqui uma pesquisa no Google rapidinho, escuta só, viu? Vou fazer agora, ó. Segura. Muito bem. Aqui, opa. Pesquisa do Google. Vamos lá. Escuta só. Petistas de raiz preso. Presidente do PT, preso. Ministro da Casa Civil, preso. Ministro da Fazenda, preso. Secretário de Finanças do PT, preso. Tesoureiro do PT, preso. Presidente do Brasil, do PT, preso. Bom, se isso não é informação suficiente para trazer a você pelo menos uma questão para duvidar sobre esse partido, é incrível que a esquerda, ela não dialoga. Você chega para ela e fala bem assim, olha, o teu presidente está preso por corrupção e toda a cúpula do PT está preso por corrupção. Ele não vem com um argumento inteligente. Ele usa uma coisa chamada ad hominem. Quando você não pode atacar o argumento, você ataca a pessoa. Quando você não pode vencer o que a pessoa disse, quando você não tem argumentos inteligentes para trazer a resposta a essa pessoa, você ataca a pessoa. O nome disso é ad hominem. A esquerda funciona bem assim. Teu patrão, o dono do teu partido está preso. Machista, racista, homofóbico, hipócrita, satanás, demônio. Não, cara, eu não quero que você me odeie, eu só não concordo com o que você concorda. Se você não pode discordar comigo no campo das ideias, não dá pra gente conversar. Então quem vota em Bolsonaro é machista, racista, homofóbico e violento. A rotulação, isso não me assusta, sabe? Porque o homem mais incrível dessa terra, o Cristo, Jesus, ele já sofria esse tipo de rótulo. Ele foi chamado de Belzebu, Satanás, falso profeta, agitador. Quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões, desce a chibata nos vendilhões, bota aqueles camaradas para correr, ele é chamado de violento. E aí, não satisfeito,
as pessoas resolvem mexer com a mulher mais incrível que pisou nessa terra, Maria, mãe de Jesus. Vocês vão ver o evangelho dizendo que eles dizem, não é este o filho da prostituta? Mexem até com Jesus. E aí eu começo a dizer, vamos lá, quem é machista, racista, homofóbico e violento nesse país? Vamos lá, eu vou citar aqui alguns personagens. Vou começar pela minha terra natal, Alagoas. Lá em Mata Grande, o padre Ciso é machista, racista, homofóbico e violento, porque vota em Bolsonaro. Padre Marcelo Rossi, machista, racista, homofóbico e violento, porque declarou seu apoio a Bolsonaro. Padre Paulo Ricardo, uma das mentes mais brilhantes desse país. Padre Paulo Ricardo, uma das mentes mais brilhantes desse país. Se você não segue ele, acompanhe ele no YouTube. É machista, racista, homofóbico e violento, porque apoia Bolsonaro. Pastor José Web, machista, racista, homofóbico. Pastor Silas Malafaia, presidente das Assembleias de Deus em Alagoas, também é machista, racista ou violento porque vota em Bolsonaro. Eu poderia aqui citar um monte, mas eu vou dizer realmente quem são as pessoas que querem o bem deste país, que realmente querem a moral da família, o bem do teu filho na escola. A mulher mais santa desse país, a representante da candura, é quem? Anitta. A Anitta diz, ele não, porque ela é a representação da moral. Aí você tem, por exemplo, Daniela Mercury, que se veste de Maria, coloca uns cabras para se vestir de freira, ofende Jesus em praça pública, desafia o Criador no meio de todo mundo, com dinheiro público, com a estrutura pública, o povo pagando o ingresso para isso, e elas vêm e dizem, ele não. Aí você pega, por exemplo, aquele camarada lá no Nordeste que chega lá em um determinado lugar com a estrutura paga com dinheiro público, com dinheiro, os seus impostos, os meus impostos de Jesus é gay, Jesus é homofóbico e Jesus é bicha. É assim que eles dialogam. Ou seja, o camarada pega teu dinheiro e coloca lá no Queen Museu um homem pelado e uma criança, e isso não é ofensa. Mas quando você diz bem assim, eu não concordo, eu vou votar em Bolsonaro, você é machista, você é racista, homofóbico e violento. Meu amado, Bolsonaro precisa ganhar no primeiro turno. A esquerda tá toda desesperada. Não tenha medo de tomar uma posição. E alguém chegou pra mim, Marcelo, tu tá aí arrumando essas brigas com o Bolsonaro, e se ele perder? Se ele perder, meu amado, que eu creio que não vai, mas se ele perder, a gente perde lutando, a gente cai batalhando, a gente cai tomando uma posição. E se amanhã ele me decepcionar, como Lula me decepcionou, porque eu votei em Lula, eu apoiei Lula, eu votei nele, eu fui petista, eu votei nele. Se ele me decepcionar, a gente troca de opinião, mas eu preciso tomar uma posição. E a posição é Bolsonaro 17. Que Deus vos abençoe. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Levanta essa bandeira aí, em nome do rei.